da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados, e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, e o anjo da guarda, intercedei por mim. Neste tempo quaresmal, nos é proposto o tempo de conversão e de penitência, e é isso que precisamos viver sempre na quaresma, e que já vivemos essas semanas que já passamos. Já estamos à beira da Semana Santa, uma semana que deve nos levar a meditar a paixão de Nosso Senhor, e nada mais justo do que dar um presente ao Nosso Senhor, a fidelidade, a devoção, o amor, o carinho, para vivermos bem esse tempo. As penitências que cumprimos até agora, as mortificações, foi para vencer em nós as misérias, as fraquezas, para não cairmos nas tentações futuras. E as penitências que fizemos foi para reparação das ofensas que cometemos, para mudar sempre o nosso coração. Jesus tem muitas passagens, e que se pegarmos todas elas, nos encantamos. Aqui, algumas dessas passagens nos ajudam a meditar um pouquinho esse tempo quaresmal, esse tempo tão bonito. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. No Sermão da Montanha, Jesus fala dos bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Aqueles que passam por tribulações, dificuldades e não perdem a fé, não deixam de ser perseverantes. Contam sempre com a graça de Deus para corresponder melhor. E é isso que pedimos a Deus. Queremos que Ele haja com misericórdia, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas misérias. E alcançaremos misericórdia se também agirmos assim no mundo, vivermos a misericórdia para com as pessoas. Deus perdoa-nos sempre, mas quer também que aprendamos a perdoar, porque ali, se há um amor divino para conosco e a nossa miséria, também Deus quer ver esse mesmo amor divino no nosso coração, porque só por Deus é que perdoamos, porque humanamente ficamos na murmuração, na raiva, no julgamento, e as tentações da vida presente ainda continuam. Pedimos, perdoa-nos, para que perdoemos, perdoa-nos os nossos pecados, para que aprendamos a perdoar, acolher o dom desse perdão de Deus. Por isso o tempo quaresmal é um tempo, ao mesmo tempo de conversão, porque alguma coisa não está tão bem na vida, porque precisamos mudar alguma coisa, por isso precisamos sempre converter o nosso coração. A esperança em Deus, a caridade para com os outros, sempre precisamos converter, mudar alguma coisa. E essa mudança começa muitas vezes com a dor. A quaresma parece que um tempo de dor. Quando ouvimos Jesus no Horto das Oliveiras, ele usa a expressão, ficai aqui e vigiai comigo. Nos momentos de dor de Nosso Senhor, antes da paixão, morte e ressurreição, Jesus pede aos discípulos que fiquem com ele. Jesus não precisava, mas queria contar com a ajuda desses homens, com a ajuda da humanidade. Deus quer contar também com a nossa ajuda. E, diante das dificuldades que temos que enfrentar, a nossa tentação é sempre abandonar, fugir, desistir. Por isso, Nosso Senhor nos pede, no auge da sua agonia, que fiquemos com Ele. No auge da nossa agonia, a quem pediremos que fique conosco? Deus. Porque Deus está sempre conosco. Quais são as nossas agonias? Quais são as nossas tristezas? É verdade que Jesus foi para lá, pediu, se fosse possível, afastar aquele cálice, mas que fizesse a vontade de Deus. Assim também nós, quando estamos desesperados, angustiados, pedimos a Nosso Senhor que afaste também esse cálice, essas dificuldades da nossa vida. Mas é verdade que sabemos que às vezes é para essa hora que Deus nos preparou para oferecermos, para entregarmos a nossa vida. Então no horto ele vai dizer, ficai aqui e vigiai comigo. Ficai e vigiai, rezai com ele. Jesus pede a companhia dos apóstolos, mas esses escolhidos dormem. Eles não ficaram vigilantes, dormiram. Mesmo assim, ainda Nosso Senhor contou, foi por 3 vezes despertá-los do sono.
Por 3 vezes Nosso Senhor caiu com o peso da cruz. Por 3 vezes Pedro negou Nosso Senhor. Por 3 vezes Jesus insiste em perguntar se Ele o ama. Jesus nunca desiste de nós. E quantas forem as nossas misérias, tantas serão as misericórdias do Senhor para conosco. Porque Ele não nos quer perder, porque Ele nos ama e deu a sua vida por nós. Por isso, Jesus pede para que aqueles escolhidos permaneçam ali, fiquem com Ele e vigiem um pouco. Mas eles dormem. É verdade que perderam aquele momento, né? Não pudeste vigiar comigo nem uma hora. Jesus quase que uma pergunta de humilhação, né? Quase que humilha, quando o padre pergunta, né? Já rezou? Já confessou? Já fez as coisas? Então, quantas vezes temos essa mesma tentação? Jesus perguntou para esses homens se ficarem envergonhados, porque o cansaço era grande. É verdade também que era a última ceia, já tinham jantado, tinham tomado 3 taças de vinho, então aí já realmente depois para rezar fica mais difícil, né? Mas era verdade, vendo a agonia de Jesus, vendo como ele ficou transfigurado de dor naquela oração, sendo que aqueles mesmos 3 viram ele transfigurado de amor e uma transfiguração do céu no Monte Tabor. Vigiai e orai comigo, pede Jesus. E o tempo quaresmal é esse, é um tempo de oração, de jejum, né? E de esmola. O jejum de deixar as coisas, por isso mortificar. A esmola nada mais é do que viver a misericórdia e a caridade para com os irmãos, o amor que Deus nos pede para colocar em prática, e a oração, que nos faz ficar perto de Jesus. Orar, estar ali com Ele e vigiai para não cair em tentação. As tentações da nossa vida são a concupiscência da carne, dos maus desejos, dos olhos, né, e da soberba de vida, da cobiça das coisas deste mundo e da soberba de vida. Achar que somos os melhores, somos bons. É verdade que até aqui a nossa caminhada nos trouxe mais perto de Jesus. E já somos melhores só por isso. Quanto já não melhoramos, mas quanto nos falta ainda para sermos bons. E é isso que Nosso Senhor nos pede. Cristo nos ensina a vigiar. Basta ver muitas passagens, as virgens prudentes e as virgens imprudentes, ou tolas, que era para estar vigilantes, né? Levar um pouco mais de óleo para que aquela luz não se apagasse, mas iluminasse o coração deles. E aquela luz, aquele óleo, né, que pede é a oração. É o que ilumina a nossa vida, é a oração, é o que dá luz para esperarmos sempre em Deus, quando as coisas parecem ser contrárias, né? Ou aqueles servos, né, os servos vigilantes que esperam seu Senhor voltar, mesmo que seja às 3 da madrugada. Jesus vai sempre dizer da prudência, da espera, da vigilância que devemos ter todos os dias. As virgens tolas, aos servos vigilantes que esperam seu Senhor voltar, né? Felizes os que ele encontrar vigilantes, o Senhor os servirá. Mais do que vamos servir a Deus, Ele nos servirá, vai dizer Nosso Senhor. Por isso, saber esperar, saber ser perseverantes na fé, saber ser perseverantes na oração, insistir, mesmo quando não temos vontade. Outras passagens que dizem a respeito dessa vigilância, rins cingidos, né? Quando fores velho, vão te cingir e levar para onde você não quer. Diz isso a São Pedro. É de verdade. A nossa vida vai nos levando, às vezes, aonde a gente não quer. Mas lá também nos espera Deus. Lá também nos protegerá Deus. Lá também nos levará a Deus. Quem que quer ficar doente e ir para o hospital? Quem que quer perder um ente querido? Quem que quer, né, ficar desempregado? Quem que quer ser humilhado no trabalho? Ninguém. Mas às vezes a vigilância vai nos levar também a confiar de tal forma em Deus que seremos levados, rins cingidos e postos aonde não queremos. Prontos para trabalhar, é verdade, com as lâmpadas acesas à mão, para iluminar o mundo com o amor de Deus, para enxergar as coisas de Deus no meio das trevas deste mundo, ver a vontade de Deus em coisas que parecem ser terríveis, sempre escutando a voz de Deus, atentos para abrir a porta se o Senhor bate a nossa porta. Quantas vezes Deus vai batendo a nossa porta para nos pedir isso ou aquilo,
Até mesmo agradecer. Quantas coisas já fizemos e às vezes fugimos de Deus porque já estamos cansados. Às vezes a próxima oração seria sentir a gratidão do amor de Deus, sentir esse consolo do amor de Deus. Muito bem, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, vos confiarei muito mais. Vai dar mais trabalho, não tem jeito, mas vai confiar muito mais, porque fomos fiéis à vontade de Deus. Por isso, a vigilância, orai e vigiai. Essa vigilância nada mais é do que um exame de consciência. Como estamos na nossa vida? O que é o período quaresmal? O período de conversão. Convertemos o quê? O nosso olhar para Deus, porque estávamos olhando para outra coisa. O nosso pensamento em Deus, porque estávamos pensando em 1000 coisas. Assim é a vontade de Deus para nós. Essa vigilância nada mais é do que um exame de consciência. E assim, o propósito firme de olhar para Deus e para si. O que me falta para agradar a Deus? Normalmente fazemos 2 tipos de exames, um exame geral e um exame particular. O exame geral é como se fosse o balanço do dia. Como foi o meu dia hoje? Reclamei, murmurei, cansei, me deixei levar pelos maus pensamentos, pela gula, pela preguiça, pela raiva, pelo julgamento. Mas também fazer um balanço das coisas boas. Olha, consegui calar diante daquela injustiça, consegui servir mesmo naquela chateação, consegui cumprir mesmo com preguiça. Quantas coisas boas. O exame particular não é só ver coisa errada, aquilo que a gente não fez, mas ver as coisas boas também que fizemos. E amanhã, podemos fugir das coisas erradas? Amanhã, podemos fazer melhor o que já fizemos bem hoje? Isso é um exame, isso é a vigilância. Orai e vigiai. A gente reza para não sair de perto de Deus e vigia para não sair de perto dele. A oração nos leva a Ele e a vigilância não nos tira dele. Por isso Santa Teresa afirma, a cabeça vazia é a oficina do diabo. Se o nosso pensamento não está em Deus, se a nossa vontade não for a de Deus, caímos na nossa. E essa pode nos afastar de Deus, pode nos levar à sonolência como a dos apóstolos e aí sim, não vigiar. É verdade que esse exame é um balanço do dia, olhando principalmente os atos bons. Isto é, sensibilidade espiritual. Como fiz as coisas hoje? Quantos atos de amor eu fiz por Deus? Quantas vezes fiz pequenas jaculatórias? Meu Deus, eu vos amo. Meu Deus, me dê paciência. Meu Deus, me ajuda a ser mais forte. Meu Deus, me ajuda a cumprir bem isso daqui. O que fazer amanhã para cumprir melhor o que eu fiz hoje? Essa é a vigilância que Nosso Senhor nos pede. Por isso, anotar muitas vezes esses pontos de esforço e de amor. Qual foi o nosso ponto de esforço hoje? Vencer num diálogo com aquela pessoa, não me exaltar, não murmurar, não falar mal de alguém hoje. Hoje vai ser o propósito de não falar mal de ninguém. Não vou falar mal de ninguém. Então, pronto. Então, são pequenos propósitos, E fazer isso, muitas vezes, anotar isso, anotar esses pontos de esforço e de amor. Enquanto há luta ascética, há vida interior. Enquanto há uma luta para não cairmos na tentação e ficarmos vigilantes, há uma vida interior. Os resultados virão quando Deus quiser. O problema é que a gente está achando que é uma empresa, a Ford, linha de produção. Cada um faz um serviço e lá no final está tudo pronto, Não é assim. A nossa vida espiritual é o cumprimento de um dever, todo dia, a toda hora. E qual é o resultado final? Só de não cair no pecado a coisa já está boa. Ainda não melhorou muito, mas só de não cair no pecado já ficou excelente, já está fantástico. Mas claro, a gente quer melhorar, a gente quer sempre ser melhor, ainda mais as mulheres, O dia que tiver uma mulher que não seja exigente consigo própria, perdeu a vocação. Sempre quer sempre fazer melhor, quer sempre fazer. E por quê? Porque Deus chama isso. Então esses resultados virão quando Deus quiser. Continua amando e servindo. Vai vigiando a cada momento, nesse exame geral de cumprir bem as coisas e evitar as coisas ruins. Esse é o princípio da natureza humana. O bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. O mal eu devo evitar, porque ele é um mal para mim e para os outros. E o bem é a configuração nossa à vontade divina.
esse bem que devemos almejar, esse bem é que devemos alcançar, porque quando cumprimos bem uma coisa, nós nos abraçamos a Deus, nós estamos com Ele, pois essa era a vontade dEle para nós, que fôssemos instrumentos da graça e do amor dEle no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida. É isso que Deus espera ali de nós. Por isso o resultado, Ele virá quando Deus quiser, mas continua amando, vigiando. Já o exame particular é um ataque, né? É atacar o pior defeito. Qual é o nosso pior defeito? Então temos que ali armar uma guerra. Essa é a guerra que devemos travar todos os dias, contra a nossa vontade. Ali está o exame particular. Qual é o nosso pior defeito hoje? É a preguiça. Então, vamos ver se a preguiça aqui nesse campo, nesse e nesse. Então, qual é o nosso pior defeito? É a murmuração. Estou reclamando demais, de tudo, do tempo, do calor, do frio, das pessoas, do trânsito, de tudo. Não, então, tentar não reclamar no meio do caminho. Negar, qual é o nosso pior defeito? Às vezes é a ira, né? Ficar com raiva de todas as coisas. Então, qual é o nosso pior defeito? Ali está um exame particular, um ponto concreto que eu preciso lutar. Aquilo aqui que nem eu estou me suportando mais. Está tão ruim que eu não consigo deixar nem isso que está insuportável. E quanto mais insuportável, parece que mais a gente fica batendo na tecla, né? Nunca desista de lutar, porque ali está a tua união com Deus, a vigilância e a oração. Não se entregar, né? Mas porque a luta nos fará crescer, nos fará ser melhores. 2 momentos bons que temos durante o dia são os momentos de oração pessoal, ou como antigamente chamava-se oração mental, ou meditação. A meditação, ou a oração mental, ou a oração particular, aquela conversa, aquele diálogo com Deus, é um tempo necessário. É colocar o nosso coração nas mãos de Deus e fazer com que as chagas do coração de Cristo se abram para ali fazermos morada. Ali a oração pessoal, a oração mental, né? Essa oração é o nosso refúgio, é estar sozinhos com Jesus como no horto, mostrando para Ele as nossas agonias, os nossos cansaços, as nossas misérias. É um tempo necessário ao nosso coração para aquietarmos as nossas angústias. A meditação não é um estudo, estudar a fé. Não, a oração é um diálogo. É verdade que podemos pegar um bom livro, dizia Santa Teresa de Ávila, pegar um bom livro porque ali as pistas que aquele livro ascético, a vida de um santo, a história fantástica, talvez de um milagre, de alguma coisa, aquilo foi um livro, foi uma pista de decolagem para levantarmos voo, para entrarmos mais em união com Deus, para alcançarmos o céu. A oração nos faz tocar Deus e tocar o céu, assim como somos tocados. É, portanto, preciso ler e reler muitas vezes um texto que vai nos deixar, bem perto de Deus. Assim é a oração pessoal, assim é a leitura de um coração. Como falar com Deus? Conversar. Falar com Deus muitas coisas. São José Maria Escrivá, diante de umas dificuldades, ele pedia, como aquele homem cego que não está conseguindo ver, sabe que Jesus está bem perto, passando por ele, mas não consegue ver. Senhor, que eu veja por trás desse problema, a tua vontade, por trás dessa chateação, por trás dessa dificuldade, que Senhor, que eu veja mesmo, pedir a nosso Senhor, ou pedir como os apóstolos, depois que viram Jesus rezar lá, já que não sabiam rezar, Senhor, ensina-nos a rezar. E qual a oração que ele ensinou? Pai Nosso. Às vezes rezar o Pai Nosso de forma lenta. Santa Teresinha, Santa Teresa, quando não sabiam o que fazer nem como rezar, rezavam o Pai Nosso e Ave Maria de forma bem lenta, prestando atenção em cada uma daquelas passagens. Isso ajuda muito. Esta segunda meditação, vamos falar um pouquinho desse nosso encontro com Deus, A vocação cristã é ser de Cristo. A vocação também é um tesouro escondido. A pérola preciosa e esse tesouro escondido foram gravados no nosso coração desde o dia do nosso batismo. É preciso encontrar esse tesouro. Deus já nos deu uma graça que nos leva a buscá-lo sempre mais, a necessitar dele todos os dias.
E essa necessidade e esse nosso encontro com Deus é o nosso maior tesouro. A necessidade de Deus é o nosso maior tesouro. Ali está a vontade. Unir os pontos da própria história na oração. Até aqui, quem sou eu? Por que cheguei até aqui? O que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus para mim nisso, com os filhos, marido, no trabalho, com os pais? Qual é o meu trabalho? Qual é o meu papel? Unir os pontos da própria vida na oração, numa vida plena, lembrar todos os momentos, não só alguns. É verdade que a nossa tentação é ver o lado ruim, um problema de agora, atual, e fazer da nossa vida uma tragédia só do problema atual, esquecer de todo o resto que já passou. Olha, já passamos por problemas muito piores e agora já estamos aqui. Já tiveram coisas muito boas, como é que eu posso ser ingrato e esquecer das coisas boas? É preciso lembrar que estamos aqui com uma finalidade, essa é a vocação cristã, encontrar o tesouro escondido, está lá no meu coração gravado a vontade de Deus. Pilatos, quando pergunta se és rei, Jesus vai dizer, sim, eu sou. Vim para dar testemunho da verdade. Ele não quis ouvir a verdade. Esse é o problema. Às vezes a gente sabe o que Deus quer, mas a gente não quer ouvir. A gente lava as mãos. Ah, não, isso aqui já não quero mais saber. Não quero, não gosto, não aceito. Esse é o nosso problema. Ele não quis ouvir o que era a verdade. E pergunta como quem quer se absolver de qualquer culpa. Esse é o nosso problema. Ele vai dizer, e o que é verdade? Na verdade, foi com arrogância e orgulho. Ele não queria saber, estava se absolvendo da acusação dos outros. Eram os judeus que acusavam. Mas ele foi covarde em não defender. No final das contas, ele atacou Jesus, mas estava tentando se defender, o covarde. E é essa a luta da nossa vida, não sermos covardes. O que Jesus quer? Que a gente enfrente a orla de maldade desse mundo. Tentação nossa assim, é tanto mal que acontece na minha vida, é a frase que a gente mais ouve no confessionário, então, mais ouve no confessionário. Minha vida está uma desgraça, é o trabalho, é isso, é aquilo, melhor é morrer. Que malandro, não quer enfrentar, melhor é morrer. É lógico, se for para ir para o céu, melhor é morrer. Agora, se for para ir para o inferno, melhor viver, continuar batalhando aqui e enfrentar essa guerra. Porque isso sim que é bom. E é isso que é o tesouro escondido, né? Esse é o tesouro. Ele não quis ouvir, lavar as mãos. Quem quer ouvir a verdade? Ninguém quer ouvir a verdade. Essa é uma. Jesus vai dizer para os mestres da lei, os fariseus e os saduceus, hipócritas, vocês sabem a verdade, mas não estão vivendo, hipócritas. Vai corrigir aqueles homens. Será que essa frase que ele diz lá para os fariseus, mestres da lei e saduceus, será que também às vezes não é para nós? Quanta hipocrisia, a gente sabe a vontade de Deus, mas não quer fazer. Todos escolhem Barrabás, movidos pela maioria, pelos enganos, pela inveja, por interesses. Será que os nossos pensamentos não estão escolhendo outra coisa que não é a de Jesus? Escolhemos Barrabás, movidos pela maioria. Mas é muito comum, hoje em dia está acontecendo, toda a maioria faz assim. Por enganos, não, é isso, então não quero, não aceito. Por inveja, a vida do outro é muito melhor, a minha é uma porcaria, então não vale nada, então é melhor acabar com ela. Então, quantas vezes caímos nessa tentação? Por interesses, não, se não for da minha vontade, também não quero. Isso é orgulho, isso é vaidade. A verdade compromete. Quem sou eu? Filho de Deus, estou me comportando como tal? Casado, celibatário, filho de uma família. Quer dizer, o que estou fazendo na minha vida? Preferem não conhecer para não precisar cumprir. Por que a gente deixa a oração? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então a gente não quer ser cobrado, por isso a gente não foge da oração, faz qualquer negócio para não fazer. Preferem não conhecer a Deus para não precisar cumprir. Somos incentivados
pela ditadura do relativismo ou do laicismo atual, a deixar, a não querer cumprir. Uma consciência deve ser a verdade e não a da maioria. Ninguém quer assumir nada hoje em dia, essa é uma verdade. Ninguém quer assumir nada. Forçam os outros a cumprirem. A maioria a gritar pelas ruas. É passeata disso, passeata daquilo, de orgulho daquilo. O orgulho é um pecado. Então, qualquer passeata com orgulho é pecado. Então, Jesus não. Jesus não queremos. Mas Barrabás, nós escolhemos Barrabás. O que Jesus quer? Que eu perdoe. Não, escolho Barrabás, porque ele é um ladrão mesmo, é assassino. Ele é ladrão e assassino. Vamos escolher o ladrão e assassino. Então, vamos escolher Barrabás. Pilatos é que governava. E o governante foi um covarde. Não cumpriu o seu papel. Qual que era a justiça? Jesus foi condenado. O que ele disse? Não encontramos nele nada do que acusam. O que é a justiça? Libertar. O que fizeram? Mantiveram preso. Aí a revolta foi aumentando, chicoteia também. Aí não bastasse isso, foi revoltando. Então manda matar, vai. Manda matar, porque é melhor assim. Aquele que devia cumprir a justiça e era o que governava, foi covarde e não cumpriu o seu papel. Só com essa frase já dá para pensar na nossa vida e já dá até para tremer os joelhos, né? Qual é o meu encargo? Qual é a minha vida? Será que eu não estou sendo covarde e não cumprir? Será que eu estou negligenciando? Será que estou sendo omisso? Será que eu estou fazendo as coisas para agradar os outros ou a Deus? Por isso, naquela encíclica Veritatis Splendor, que mesmo no catecismo, são essenciais para entendermos a verdade. A verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Ele é a medida das coisas. Quando tiver a medida nele, a verdade foi feita. Quando não for ele a medida, é mentira, é coisa do diabo. É coisa do diabo. E é isso que devemos tomar muito cuidado. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem sou eu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma verdade de fé. Se proclamarmos a verdade, seremos exaltados. Mas se nós não aderirmos à verdade, vamos naufragando nessa vida. E vamos nos afundando em problemas, em mentiras, em desgostos. E aí sim a gente não entende por que está infeliz. Sim, porque está abraçando a mentira. Está dando beijo e abraço no diabo. Pelo amor de Deus. É preciso fugir dessas tentações. Fugir dessas coisas erradas. Deus é quem dá a vida. E dá vida nova. Mantém-na e transforma e diviniza pela obediência. Fazei o que ele vos disser. Se nós fizermos o que ele diz, que é árduo, difícil, penoso e às vezes até sacrificante, mas se fizermos, encontraremos verdadeira alegria. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É Deus quem dá a vida, Ele mantém a vida, Ele transforma a vida, Ele vai divinizar a nossa vida pela obediência. E pela obediência até a morte, morte de cruz, nos salvou. Pois a cruz é a entrega de Jesus por nós ao Pai. E somente chegaremos ao Pai se assumirmos a vida de Cristo em nós. Ou seja, abraçar a cruz de cada dia. Quem come deste pão e bebe deste vinho, tem a vida em mim. Quem na última ceia se entrega é Jesus. Quem na vida presente se entrega por amor a Jesus, ao sacrifício de dar o próprio sangue, a própria vida, imitou Cristo. Assumimos a vida de Cristo em nós. Quem come deste pão e bebe deste vinho, terá vida em mim, pois isto é o meu corpo, tomai e comei. Fazei isto em memória de mim, não todo dia só na missa. Todo dia, quando o Padre diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe nas vossas boas obras, nos vossos trabalhos, nos vossos propósitos, nas vossas intenções. Assim dizia São José Maria Escrivá. Assim pensaram muitos santos. Vieram buscar o amor, para levar amor para casa.
para o trabalho também. É isso que somos chamados a levar esse amor todos os dias, a cumprir bem todos os dias a vontade divina. São Pio V, no seu catecismo, dava a doutrina através de virtudes. Como o homem pode aprender a imitar a Jesus? Deixando de lado uma fraqueza, colocando em prática obras de amor. Porque amor são obras, dizia São José Maria Escrivá. Amor são obras. O que nós fazemos é prova do nosso amor. Por isso, depois de julgado, começa Jesus a carregar a cruz. Um governador covarde, uma acusação mentirosa, a flagelação impiedosa, tudo que sofreu nosso Senhor. Será que não sofremos também nós? Impiedade dos outros, a mentira, também sofremos. Tem como fugir dessa cruz? Não. Foi para essa cruz que ele veio, foi para essa hora que eu vim. É essa a cruz da nossa vida. E ele aguentou carregar sozinho? Caiu. Precisou um homem que nem estava nos projetos ali divinos e que Deus contou com a sua ajuda, Simão de Cirene, que passava pelo caminho, depois de ter trabalhado o dia inteiro, estava cansado, ainda teve que carregar peso. Tocar no sangue de um condenado. Imagina a visão que ele ia ter o que iam pensar desse homem. Era um trabalhador honesto, cansado, agora vai ter que pôr a mão no sangue de um condenado. O que vão pensar dele? Pelo filme, aquele filme do Mel Gibson, ele foi contrariado, porque não queria não. Mas ao trocar o olhar com Cristo, já não tinha repulsa ao sangue, nem o viu como condenado e nem o conhecia, mas encontrou nele amor. É isso que nós encontramos em Jesus. A nossa oração é trocar um olhar de amor com o nosso Senhor. Isso é oração. E por isso que às vezes a gente foge da oração, porque se a gente ficar muito tempo ali, a gente vai descobrir que o lado bom é aqui, e o lado ruim está aqui. Esse é o problema, a gente não quer ver o lado ruim. O lado ruim somos nós. E precisamos nos deixar configurar por esse amor. Simão de Cirene passava pelo caminho, é forçado a carregar a cruz. Um homem que ajuda Jesus a carregar o peso da cruz redentora. De braço cruzado ao Cristo, cheio de chagas, ensanguentado e condenado. Um homem repugnante, transfigurado de dor. Carregou sobre si os nossos pecados, como carrega a ovelha. Esse é o bom pastor, carregou a ovelha perdida nos seus pecados, nos seus pensamentos, na sua vontade. Por isso nos desviamos do caminho, por isso saímos do redil, da bondade, do amor de Deus, por causa da ganância, do pecado, do ódio, da ira, do julgamento, mágoa, raiva. Ir atrás da ovelha perdida foi o que fez nosso Senhor. O que fazemos nós para buscar essas ovelhas perdidas? São às vezes o nosso lar. Carregar a cruz, como cordeiros imolados, como um bom pastor. Não é o poder que redime, não é o poder divino que vai redimir o mundo, é o amor. Até porque o poder divino se mostrou na fraqueza humana. Jesus teve força para carregar a cruz? A gente tem força para suportar a nossa vida? Como que a gente faz? É o amor que faz suportar, mesmo sabendo que a gente não aguenta. A verdade é que acho que a conclusão da nossa vida é que a gente vai morrer achando que está com dívida. E vamos estar. E é bom que a gente pense assim. Temos uma dívida de amor. Somos fracos. É por isso que precisamos de Cristo para carregar a nossa cruz. Ele humanamente precisou de Simão de Cirene. Nós precisamos de Cristo para carregar a nossa cruz. Assim, queremos ver Jesus. Todos nos procuram,
com essa intenção. As pessoas procuram os padres com essa intenção, os filhos procuram as mães com essa intenção. Querem ver nas mães o Cristo que se doa por completo. Os maridos, a mesma coisa. Querem que as esposas morram por eles. É isso que as pessoas esperam. Que a gente prove, não com força, porque não temos. Não com vontade, porque a nossa é porcaria. Mas com amor. Pois amor com amor se paga. A misericórdia é o segundo nome do amor. Sentimento de perdão transforma o mundo. O segundo nome, a misericórdia é o segundo nome do amor. O amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Como devemos levar Deus ao mundo? Com misericórdia e amor. Revestidos de misericórdia, bondade, mansidão, humildade, paciência, piedade. São Paulo dá as cartas. Como que devemos nos revestir? Qual é a nossa roupagem de cristão verdadeiro? Revestidos de misericórdia, bondade, mansidão, humildade, paciência. A paciência é ter uma visão sobrenatural das coisas. Carregar a cruz até o Calvário exige paciência, porque padeceu o peso que nem ele aguentava. E a paciência é uma das virtudes da fortaleza. Quem esperneia é fraco, quem aguenta calado é forte. Como manso cordeiro carregado ao matadouro, não abriu a boca. Estamos prontos para isso? Longe disso. Mas suportamos algumas vezes? Olha, já começou a ficar bom. Subir com Cristo, amar significa sofrer. Subir com Cristo à cruz. Amar é dar aos outros o melhor. É dar a própria vida. Pois é dando que se recebe. Na cruz aprendemos a renunciar a tudo, pelo tudo que é amor. São João da Cruz fala isso. É preciso abrir mão, abandonar-se a esse amor que é Deus e renunciar a todas as nossas vontades, dar tudo pelo tudo que é amor. Lembra-se da passagem do tesouro da pérola escondida do pano? O vendedor que encontra um tesouro escondido e a pérola preciosa vende tudo, dá tudo por causa desse amor. Porque esse amor é a única coisa que vai nos fazer carregar o peso dessa cruz de cada dia. Porque não adianta ter dinheiro. Dinheiro não vai comprar felicidade. Pode até pagar umas pessoas para carregar a cruz. Mas se não der mais dinheiro, eles não carregam mais não. Então é preciso renunciar a tudo pelo tudo que é Deus. O Papa Bento XVI dizia, né? Rezai por mim para que eu possa amar mais a Jesus e os seus. Rezai por mim para que eu possa amar mais Jesus e os seus. Quer dizer, nem eu, até o Papa vai dizer, nem eu estou rezando o suficiente para amá-lo. Eu preciso da força de vocês para que rezem por mim, para que eu ame mais Jesus, né? E, de verdade, ame mais aos outros também e aos seus. São João Maria Vianney dizia, né, que quando viram aquele homem franzininho, velhinho, fraco, mas com uma força de um amor tão grande, que aquele homem que foi se confessar, e ele revelou até os segredos daquele homem, aquele homem falou assim, olha, fui buscar um homem charlatão e mentiroso, e me encontrei com Deus. Porque viu Deus naquele homem fraquinho, mas que tinha um coração enorme, tanto que seu coração está intacto até hoje. O corpo não, só tem osso, mas o coração está intacto. O primeiro trabalho de uma mulher é a oração pessoal, porque se ela não se encontrar com Deus, se ela não encontrar o tesouro íntimo, no mais íntimo do seu coração, no silêncio da oração, se a mulher que não reza não estiver ali, a mulher se perde. O primeiro trabalho de uma mulher é a oração particular. Dela decorrem todas as outras coisas. Não é à toa que Frei Gil está fazendo sucesso, porque ele faz todo mundo acordar de madrugada para rezar. Só de ter rezado, olha,
vencemos a preguiça, rezamos, né? Fizemos tantas coisas, e é verdade. O primeiro trabalho de uma mulher é a oração particular. Isto é carregar a cruz, assumir tudo por seu amor. É interessante que na passagem da cruz, o bom ladrão, né, ele dizia, né? Aliás, o mau ladrão dizia, né? Se és o Cristo, salva-se e a nós. O outro, bom ladrão não tem, era ruim. Mas porque é bom? Porque naquele momento, com Jesus se converteu. Simão de Cirene, com Jesus se converteu. Todo mundo que foi até Jesus alcançou alguma graça. Ou a conversão, como Zaqueu, ou a cura de um ente querido, como o centurião, ou o amor de Cristo, como São Pedro, São João, São Tiago. Todos que se encontraram com Cristo, sejam nos momentos que forem. Esses dois ladrões se encontraram com Cristo no pior momento da vida. Era o fim e na maior das dores, condenado por todo mundo, odiados por todos, talvez não pelas suas mães, mas odiado por todo mundo. Esse outro ladrão, que é chamado de bom, vai dizer, ele se torna bom quando ele não julga Jesus e quando ele admite o próprio pecado. Sabe por que ele é bom? Porque ele admitiu que pecou. Não temes a Deus, nós que merecemos? Ele não. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Por que ele é bom? Ele começou a ser bom quando ele admitiu que era ruim. Quando a gente é bom? Quando a gente admite aonde a gente não é bom. É ali que a bondade começa. Jesus dá como prêmio a esse reconhecimento verdadeiro. Nós merecemos isso aqui. Ele não. Ainda hoje estarás comigo. Que bonito ver isso, né? Saber que aquele homem só fez besteira a vida inteira, mas ele estava no lugar certo na hora certa. Qual é o lugar certo e a hora certa da nossa vida? Aos pés de Jesus, diante da cruz. O lugar certo e a hora certa. É ali que a gente vai se salvar. Eu estou adiantando as meditações da Semana Santa, que vocês não me ouvirão aqui. Eu vou estar na Santa Rita. Mas tudo isso é para entendermos muito bem. Somente São João narra essa passagem. Vou preparar-vos um lugar, voltarei. O homem é capaz de ir aos céus. Cristo abre as portas do céu para nós, pois quem bebe desta água nunca mais terá sede, diz a samaritana. Os sofrimentos da paixão sempre traz consolos divinos, pois a cruz é amor. É o sinal de mais. O que tem Cristo a acrescentar mais na nossa vida? É a cruz. O que Ele precisa para te salvar? Mais um pouquinho. Vos confiarei muito mais. A cruz vai nos salvar, porque a cruz exige de nós amor para suportar. Isso que nosso Senhor. A exultação da alma é estar unido a nosso Senhor e a obedecê-lo. Fomos comprados por um grande preço. Muitas vezes omitimos a pregação dos novíssimos, do céu, inferno, purgatório. Todos seremos salvos? Não. Só os que admitirem como bons a própria fraqueza e lá no íntimo encontrar um tesouro escondido, que é Deus na nossa alma, Deus no nosso coração. A nossa perdição é não servir. São José Maria Escrivá, quando acordava de manhã, beijava o chão e falava: servirei. Como disse a Nossa Senhora: faça-se em mim segundo a tua vontade. Como os anjos bons serviram a Nosso Senhor e serviram a humanidade como anjos da guarda, como arcanjos para iluminar e conduzir os homens à vontade divina. Mas o demônio, no auge do seu orgulho, não querendo servir a humanidade que era inferior a ele, vai dizer:
não servirei. Não servir, não obedecer, é a perdição do homem e da mulher. Por isso, a virtude da esperança é a espera. Dependemos da graça para sermos melhores. Mas estamos em estado de graça? Essa é a pergunta. O orgulho é a presunção. Achar-se no céu é perdê-lo. Achar-se longe do céu já está a caminho. Saber-se longe de agradar a Deus é saber que precisa dele. Somente um coração humilde conhece Deus e a sua própria alma. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só quem cumpre a sua vontade. Fazei tudo o que ele vos disser. E ao jovem rico, ele até cumpre, ele até obedece os mandamentos, só lhe falta uma coisa: dar tudo pelo tudo que é Deus. Só lhe falta uma coisa. E por que ficou triste? Porque queria conquistar as coisas do mundo. As mulheres imprudentes se atrasaram, cochilaram e não entraram. Não as conheço. Imagina, ouvir um negócio desse, dá até aflição. Já os talentos recebidos, aqueles que nós trabalhamos por multiplicar em caridade, amor e bondade, Jesus vai confiar ainda muito mais. Vai dar mais trabalho, mas vai confiar muito mais. E seremos salvos por essa confiança. Vencendo a preguiça, poderíamos fazer mais. Multiplicar esses talentos, pois o último servo foi mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso, porque não cumpriste, porque não carregaste a cruz, porque não fizeste a vontade. Os talentos são de Deus e Ele deu a cada um para colocar em prática com amor. Carrega a cruz, ali está o teu talento de suportar uma cruz que parece não aguentar, mas por uma vida de oração encontrará novo vigor, uma nova vontade. Por isso, não brincar com as coisas de Deus, mas ir ao seu encontro, porque nele está toda a verdade, todo o amor. Nele está todo o amor que precisamos. A Virgem foi fiel, porque foi fiel no pouco, Deus lhe confiou muito mais. Que a Virgem Maria nos ensine a sermos fiéis à vontade de Deus, mesmo quando não compreendemos qual é o caminho, mas meditando no coração, aceitando a vontade de Deus, carregando uma cruz que não temos forças, suplicando a seu auxílio para que haja um milagre. Assim Deus vai nos conduzindo pouco a pouco. E que a Virgem Maria, que é a Virgem fiel, rogue por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, da fé e das inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. De Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.